inclusive cuidando do próprio Timóteo. E nós lemos no capítulo 2, verso 1, o seguinte: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas e orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Quando você lê isso, você fala, eu preciso orar por todos os homens? Sim, a Bíblia manda você orar por todos os homens. Aí talvez você fique na dúvida, não, mas eu não tenho coragem de orar por certos políticos, por certas classes de pessoas. E lá no versículo 2 vai dizer por quem você deve orar. Em favor dos reis, em favor de autoridade, em favor do senhor prefeito, em favor do senhor governador, da senhora presidente, dos que estão revestidos de poder, de todos os que se acham investidos de autoridade. O Senhor dá autoridade para governantes, o Senhor dá autoridade para magistrados, para a polícia, para quem quer que seja. E a nossa obrigação de crente é orarmos. Com qual finalidade? O texto continua dizendo, para que tenhamos vida, ou para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Então, a oração do crente pelas autoridades é para que nós, crentes, tenhamos dias de paz. Se não há paz na cidade, eu sempre entendo que talvez os crentes não orem como devem orar. Precisamos orar por paz. Pedir ao Senhor que possa nos abençoar também através daqueles que estão revestidos de poder. Essa é a oração nossa. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. E aí vem a parte que eu queria destacar. Deus chamou você para pregar a salvação. Deus chamou você para ser um embaixador de Cristo nesse mundo. Isso é fato. Deus levantou você para que você fosse um pregador do Evangelho. Seja de tempo integral, seja de tempo parcial, ou seja, vivendo dentro de casa, vivendo em comunidade, com vizinhos, com colegas de trabalho, sendo embaixador de Cristo, pregando o Evangelho. Eu conversava com um casal ontem à tarde, e eles estão sendo expatriados para fora do Brasil, né? Expatriados, né? Vão para fora. E eles diziam o seguinte, nós estamos indo lá, viver fora do Brasil, fora do nosso país, e dá um pouco de frio na barriga, né? Ele trabalha com ciências da computação, engenheiro da computação, ela médica, e eu falei para ela, né? E aí? Ela falou assim, não sei, eu tenho que ir, tenho que acompanhar. E o que você vai fazer lá? E ela deu uma resposta interessante. Deus está levando a gente para lá para trabalhar, mas somos pregadores do Evangelho acima de qualquer coisa. Que Deus nos use lá. Eu fiquei feliz da resposta. Isso é bom e aceitável ao Senhor, que quer que todos os homens sejam salvos, e para isso, pela sua graça, Ele nos usa. Mas vem logo em seguida aí o que eu gostaria de destacar. E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa expressão, pleno conhecimento da verdade, ela ocorre algumas vezes no Novo Testamento, seja de forma negativa ou de forma positiva, como você leu aqui agora. De forma negativa, Paulo vai falar em outro lugar que há muitos que aprendem e jamais chegam ao pleno conhecimento da verdade. Estão sempre aprendendo, estão sempre lendo e não aprendem, não chegam ao pleno conhecimento da verdade. E aqui, fazendo um contraponto, Deus dizendo através de Paulo a Timóteo, eu desejo a salvação do homem e que esse homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. É por isso que você está em escola bíblica dominical. Eu não concebo a ideia, né, de eu estar com a Bíblia aberta e não querer aprender, ou não ter o desejo de aprender. O pleno conhecimento da verdade é fruto do meu investimento em Cristo.
de querer viver o que eu aprendo. Eu conheço muita gente que tem um domínio bíblico muito grande e vive aquilo. Conheço gente que tem um domínio bíblico muito grande, mas ainda não vive aquilo. E a nossa oração é: Senhor, com a mesma intensidade que eu leio, que eu aprendo, eu viva. Eu me maravilhe com a Tua palavra e possa vivê-lo. Isso dá trabalho? Dá. Discipular dá trabalho? Dá. Resgatar dá trabalho? Dá. Ensinar dá trabalho? Dá. Preparar a aula dá trabalho? Pergunta para o Marcelo hoje. Dá. Sempre dá trabalho. Porém, quando nós estudamos, quando nós aprendemos, quando nós nos debruçamos na Escritura, nós aprendemos muito mais do que aquele que ouve. Eu queria também pedir, vamos ler o verso 5, depois a gente pula lá. Porquanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens. Por que mediador? Será que Deus precisa de um intermediário? Será que Deus precisa de um intermediário? Será que Deus precisa de um mediador? Nós vamos ver que sim. Há um só mediador entre Deus e os homens. Deus usou os seus profetas para falar conosco. E Deus vai usar o sacerdócio para que nós cheguemos a Deus. Porque o homem não chega a Deus. Salmo 14 diz: não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos se extraviaram, ou todos se corromperam, a uma se fizeram inúteis. Já não há quem faça o bem. O Salmo 53 traz as mesmas palavras, e Romanos 3:10 em diante também as mesmas palavras. Não há quem faça o bem. Não há quem busque a Deus. E a religião da Bíblia é Deus vindo atrás do homem. A Lívia falou uma coisa interessante aqui no domingo passado, na condução do louvor, e aquilo eu levei para a semana. Achei muito interessante. Presta atenção, se você fosse Deus por um dia, o que você faria? Talvez a sua resposta seja: eu acabaria com a fome no mundo, eu curaria leprosos, pessoas com câncer, eu faria chover imediatamente em São Paulo. Né? Talvez você diria alguma coisa assim. Talvez você desse uma resposta mais teológica. Quem sou eu para ser Deus? Né? Alguma coisa assim. Eu sei que isso já foi tema até de redação de FUVEST, se eu fosse Deus por um dia. Né? Mas olha que interessante. E na fala dela, ela falou assim: bom, mas e se Deus fosse homem por um dia? Se você fosse Deus por um dia, você seria um bom Deus? Com certeza não. Mas e se Deus se fizesse homem? Como ele seria? Seria um bom homem? Ele foi, ele é. Ele intercede por nós hoje. Se Deus se fizesse homem, ele se fez homem. E curou toda a sorte de doenças. Curou até a fome, né? Saciou a fome e a sede das pessoas. Por 2 vezes. Deus se fez homem. Ele é o mediador entre Deus e os homens, porque não há quem busque a Deus. Não há quem entenda. Pois, porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, e aí vem a palavra mais importante, homem, Deus se fez como um de nós. E assim ele estará por toda a eternidade. Deus, homem, toda a eternidade. Eu não entendo isso, mas creio. O dia que eu ouvi, há um homem à destra de Deus hoje, eu quase tomei um susto, quase caí da cadeira. Eu falei: como assim? Há um homem ao lado do trono do Pai hoje. Jesus Cristo está em forma corpórea, física, como Deus, homem, à destra do Pai hoje. Foi isso que Estevão viu. É dessa maneira que ele vai voltar. E a nossa teologia é clara nisso. Há um homem à destra de Deus hoje que pode te socorrer quando você clama pelo nome dele. Misericórdia. Que amor tão grande. Por isso, eu quero que você vá para agora a 2ª carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2.
o versículo 15. Queria terminar aqui. 2 Timóteo 2,15. Diz assim o texto: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Toda vez que você... Quem aqui já conhecia esse versículo? Levanta a mão. Quem já conhecia, já leu? Ó, a maioria, tá? Então, todos aqui, eu creio, já tenha visto esse versículo alguma vez na vida. Quando você lê esse versículo, a primeira impressão que vem à nossa mente é: eu preciso manejar bem a Bíblia e conhecer e de lá para cá. Que nem quando os professores aqui dão aula, a gente vê Bíblia para lá, Bíblia para cá. E é folha virando para lá, é folha virando para cá. Então vamos abrir Abacuque 2, o pessoal já vai lá e sabe onde está Abacuque. Vamos ler Naum 1. Uau, Naum, pá, a pessoa vai lá e sabe onde está. Sofonias. Aí o professor quer brincar, a carta de Paulo aos Galapenses. Essa não existe. Então a pessoa sabe manejar bem a palavra da verdade. Né? Vamos abrir 2 Ezequias 2. Não, esse não existe, pastor, a pessoa sabe. É isso que vem à mente. E às vezes em gincana bíblica, quem é de época de mocidade, como eu, viveu bastante isso, a gente fazia gincana bíblica. Eu lembro em acampamento, a pessoa falava: acha um versículo da Bíblia que tem a palavra galinha. E aí ficava aquele pessoal desesperado, mas sempre tinha um que ia lá e lia o versículo. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes os que juntar, como uma galinha junta seus pintinhos debaixo das asas, a pessoa já lia. E era interessante. E eu ficava com uma raiva, porque sempre tinha um, né? E eu lembro de um menino lá que sabia tudo, ele era filho do pastor lá. Eu dava peteleco, ele chamava Mário, ele é meu amigo até hoje, eu dava peteleco na orelha dele, falei: Mário, fala umas coisas aí para mim, que senão não vou tomar café amanhã. E era interessante, né? E tem sempre aquele que maneja bem, mas se você der uma olhada para o versículo, você está aqui hoje em escola bíblica dominical, a Bíblia diz: procura apresentar-te a quem, gente? A Deus. Você está aqui para se apresentar a Deus. Não é o pastor, não é o presbítero, não é o diácono, não é teu irmão, não é tua irmã. A Deus. Eu quero me apresentar a Deus. Como? Aprovado. Tem muita gente que maneja bem a palavra da verdade, mas age como reprovado. A Bíblia diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. Aprovado como? Como obreiro que não tem de que se envergonhar. O que é um obreiro, gente? Que faz obra. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem vergonha dele. Porque é muito fácil termos vergonha. É muito fácil. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. E aí sim, que maneja bem a palavra da verdade. Antes de manejar a palavra: Senhor, eu estou aqui. Estou aqui para aprender. Estou aqui para aprender em casa, Senhor. Estou aqui para abrir a palavra. Eu quero aprender. Fala, eu quero ouvir. Senhor, eu me apresento diante de Ti aprovado. Como que você se apresenta aprovado diante de Deus? Eu quero fazer o que Te agrada, Senhor. Porque certinho nós não somos. Somos pecadores. Sem medo de agradar o Senhor, sem ter vergonha do Senhor. E aí sim, conhecê-lo, que é o que nós estamos fazendo aqui. Que Deus nos abençoe essa manhã. Há um só mediador, Cristo Jesus homem. Vamos conhecê-lo. Senhor, estou aqui para aprender. Me apresento a Ti, para conhecer a Ti. No nome e no poder de Jesus, manejando bem a palavra da verdade. Que o Senhor nos abençoe. Amém? São